estou muito feliz de estar aqui, da gente poder compartilhar um pouquinho sobre o que Deus colocou no meu coração. Eu chego em muitos lugares, igrejas, até mesmo um lugar normal, restaurante, e as pessoas viram para mim e falam assim: Emily, você parece tanto com seu pai. E aí eu fico assim, será que eu pareço? Aí tem outro grupo que fala assim: Emily, você parece tanto com a sua mãe. Aí eu fico, ai meu Deus, com quem que eu pareço? E tem o outro pessoal que fala que eu sou uma mistura, né? Eu não sei o que eu sou não, gente. Mas o que importa é que eu acho que eu peguei um pouquinho das características de cada um. E ao longo da minha vida também eu adquiri características minhas que eu fui aprendendo. Então eu sou uma mistura do meu pai, da minha mãe e de coisas que eu ainda estou, na verdade, aprendendo ao longo da minha vida. Eu tenho 19 anos, gente. Eu posso parecer ou mais velha ou mais nova, né? Não sei. Espero que mais nova. Mas esse ano me formo em teologia. Então, estou lá no último ano, estudo com a minha mãe, gente. Olha só, eu estudo na mesma sala que a minha mãe. Vocês têm noção do que é isso? Ela chega lá gritando: bom dia, gente! A glória de Deus está aqui! E eu fico assim, meu Deus do céu. Mas ela é assim mesmo, vocês acompanham ela no Instagram, né? E aí, gente, acontece que esse exemplo de que eu tenho algumas características do meu pai e algumas da minha mãe não se aplica somente ao mundo natural. Isso se aplica também ao mundo espiritual. Quando a gente nasce de novo, a gente adquire as características do nosso pai. É inevitável. Se eu fui feita pela minha mãe e pelo meu pai, eu vou sair com alguma coisa deles. Isso se aplica também na nossa vida espiritual. Eu quero te falar hoje aqui sobre algo que Deus colocou no meu coração. Essa semana, eu e minha mãe, a gente estava conversando e falando: meu Deus, por que você foi dar essa palavra tão em cima da hora? Mas eu creio que essa palavra vai vir de encontro ao seu coração hoje, amém? Eu quero te falar sobre nós sermos empoderadas na nossa verdadeira identidade. Essas pessoas que falam que eu pareço com meu pai, que eu pareço com a minha mãe, que eu sou uma mistura, elas, na verdade, estão me dando uma identidade, né? Só que hoje a gente vive numa sociedade em que todo mundo quer controlar como a gente quer ser. Fala sério. A pessoa quer controlar o seu cabelo, quer controlar o seu casamento, quer controlar o seu namoro, quer controlar seus cílios. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, seu cílio está muito grande. Eu falei: o que você tem a ver com isso? Eu gosto de cílios grandes, gente, eu gosto. E acontece então que essas pessoas começam a impor identidade sobre a gente e a gente começa a viver nada mais, nada menos que uma mentira. Porque aí a gente começa a viver querendo agradar um marido, um namorado, um amigo, um líder. E aí a gente vive essa mentira. Só que acontece que eu estou aqui hoje para te falar que você viver quem você não é coisa do diabo. O diabo, ele é mestre em dar falsas identidades. Antes do ministério de Jesus, o que Satanás fez? Ele levou Jesus ao deserto para tentar ele, certo? Quem lembra dessa história? E o que Satanás ficava falando para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que Satanás está falando? Quem é você? Se você é filho de Deus, você vai fazer isso. Satanás estava tentando a identidade de Jesus. E ele é tão sujo que ele continua falando a mesma coisa hoje no nosso ouvido. Ah, mas se você fosse mulher de Deus? Ah, mas se você realmente fosse inteligente? Ah, mas se você realmente fosse isso? Se você realmente fosse aquilo? A questão que eu quero que você grave no seu coração hoje é: você precisa viver a sua verdadeira identidade. Você precisa viver. Fala comigo. Eu preciso viver a minha verdadeira identidade.
Gente, que identidade é essa? É simples, é a identidade de Jesus, Filho de Deus. É só isso que você tem que saber. Eu quero te mostrar um exemplo de 2 mulheres na Bíblia que foram extremamente tentadas a mudar a identidade delas. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 1. Livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos ler Êxodo 1 a partir do verso 15. Diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que eles cheguem à parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Gente, a gente vê aqui a história dessas 2 parteiras, Sifrá e Puá. Elas eram 2 parteiras e o faraó chamou elas e falou assim: olha, vocês vão fazer o parto das mulheres do povo de Israel e quando nascer um menino, vocês vão matar. Se for menina, pode deixar viver, mas se for menino, vocês vão matar. O faraó estava tentando impor sobre a vida de Sifrá e Puá uma identidade que elas não eram. Gente, não era qualquer pessoa. Pensa comigo. Imagina o presidente do Brasil hoje, o Bolsonaro, vira para você e fala que você vai ser uma parteira e você vai matar todos os meninos que nascerem. Era uma figura de autoridade. Era o homem mais poderoso daquela época. Imagina a pessoa com maior poder querer te impor uma identidade. Eu não sei você, mas eu ficaria morrendo de medo de desobedecer a ele. Mas elas foram muito firmes. Elas sabiam quem elas eram e elas sabiam o Deus que elas serviam. Então, o que elas fizeram? Elas falaram assim, elas deixaram viver os meninos e falaram, não, faraó, é porque as mulheres hebreias são tão fortes que quando a gente chega lá, ela já deu à luz ao menino. E a Bíblia fala que Deus, então, deu uma recompensa para elas, deu família. A gente está aqui falando sobre ser empoderada. Eu tenho certeza que você já ouviu muita coisa legal aqui nesses 2 dias, mas hoje eu quero te apresentar, eu que inventei, tá, gente? Eu que inventei, mas eu acho que vai ser legal. 2 significados diferentes que nesse exato segundo, nesse exato minuto, tem para a palavra empoderada. São 2 significados para 2 grupos de pessoas diferentes. O primeiro deles é o significado geral. Fala comigo, geral. Esse significado geral, ele é o significado que a nossa sociedade tem. Que é o quê? Empoderar significa tomar o controle, querer os meus direitos, eu que mando, eu vou fazer e tudo. Esse é o significado geral que a nossa sociedade tem hoje. O segundo significado que eu mesma nomeei, significado de Cristo, que é o que eu creio que você vai sair daqui hoje crendo nele, amém? É o significado de que a gente não tem que conquistar nada, foi tudo conquistado na cruz do Calvário. Você não precisa ficar querendo os seus direitos, você já foi livre do inferno. O que mais você quer? Jesus foi o maior empoderador das mulheres. Jesus pregava do lado de fora do templo só para que as mulheres tivessem acesso. Sabia disso? As mulheres não podiam entrar no templo, gente.
Elas ficavam do lado de fora. Só os homens podiam entrar. O que é que Jesus fazia? Lá para fora pregar. Só pregava lá fora. Jesus amou, acolheu e foi o maior empoderador das mulheres. E eu quero te dizer que mulheres verdadeiramente empoderadas, elas não abrem mão da identidade delas para agradar a qualquer outro que não seja Jesus. Vou repetir. Mulheres verdadeiramente empoderadas não abrem mão da verdadeira identidade delas para agradar a outro que não seja Jesus. Sifra e Puá, essas duas parteiras, foram mulheres assim. Elas sabiam tanto quem elas eram, elas sabiam tanto o poder que habitava dentro delas, que elas não abriram mão de quem elas eram. O faraó queria que elas se tornassem assassinas, mas elas escolheram ser geradoras de vida. Por muitos anos da minha vida, eu me sentia uma nada. A minha adolescência toda, não que eu ainda não seja, mas durante muito tempo eu falava assim, gente, para que eu vou fazer isso daqui, sendo que eu tenho total insignificância na terra? Eu achava que eu não tinha dom, que eu não tinha talento, que eu não sabia falar em público, que eu não podia fazer nada. Porque eu ainda estava com a cabeça em mim. Eu achava que era eu. O que a gente tem que entender, gente, é que não é a gente. Não é você. Tira isso da sua cabeça. Realmente não é você. Só que chegou um dia da minha vida que eu entendi que eu nasci para brilhar a verdadeira identidade, que não é minha, mas que eu adquiri no novo nascimento. É a identidade de Jesus. Quem sabe você está aqui hoje e até hoje você não assumiu essa verdadeira identidade. Porque você ainda está com a cabeça de que é você, mas não é você. Eu vim lá de Belo Horizonte para te falar só isso. Não é você. E eu quero te falar então 3 coisas que te impedem de viver a sua verdadeira identidade. Se você está anotando aí, anota aí a primeira coisa. 3 coisas que te impedem de viver a sua verdadeira identidade empoderada em Cristo. A primeira delas é aquilo que você pensa e fala de você mesmo. A gente vive numa cultura de vitimização. Tudo sou eu, coitada, ó céus, ó vida, eu não consigo nada, eu não posso fazer uma faculdade, eu não posso pregar porque eu não sei falar. Só que todos esses eu não consigo que a gente fica falando, cada vez mais a gente está numa gaiola. E cada vez que você fala, eu não consigo, eu não posso, a gaiola vai estreitando e você vai ficando cada vez mais presa nessa gaiola que te impede de voar. Você parou para pensar que o que você pensa e fala de você determina o seu destino? Determina, gente, o seu futuro. A gente tem que lembrar que Ele enxerga na gente o que a gente não enxerga. Deus vê em você, não é aquilo que você vê na frente do espelho. Deus não olha para você igual você está aqui. Deus vê um gigante dentro de você. Coloca isso na sua cabeça. Ele vê Cristo dentro de você. Jesus só coloca gigantes na sua frente se ele sabe que tem um Davi que vai derrotar ele dentro de você.
Hoje você vai sair daqui e vai fazer um compromisso diante de Deus e com você mesma, que você vai parar completamente de falar, eu não consigo, eu não posso. E é diante de Deus, não é diante de mim, não. No final a gente vai fazer isso aqui. Amém? A segunda coisa que nos impede de viver a nossa verdadeira identidade empoderada em Cristo é um negocinho chamado comparação. Comparação. O mal das mulheres, né? Em 1 Samuel, capítulo 1, a gente vê a história de duas mulheres, Ana e Penina. Elas eram casadas com um homem chamado Eucana. Só que acontece que Ana, ela era estéril e Penina já tinha dado filhos a Eucana, ok? Só que Eucana demonstrava mais amor a Ana do que a Penina. Então, o que acontecia? Elas viviam se comparando, porque uma tinha o que a outra não tinha. E a Bíblia fala que a angústia delas era tão grande, porque elas viviam se comparando, que elas deixavam de comer. Gente, eu não deixaria de comer, não. Mas elas deixavam de comer. Acredita? Elas não tinham nem um pouquinho de sororidade, nem um pouquinho de união. Porque elas só conseguiam enxergar o que a outra tinha. Gente, a gente tem que parar com isso. Depois que eu falar as 3 coisas, eu vou te falar o que você vai fazer no lugar dessas aqui, tá? Então deixa eu falar as coisas ruins primeiro, para depois vir o bom. A terceira coisa que te impede de viver a sua verdadeira identidade empoderada em Jesus é o medo. Ah, medo de quê? Medo do que vão pensar de mim, medo do que vão falar de mim. Gente, o que vão falar não importa. O que Deus pensa sobre você é o que importa. Ninguém tem que achar nada de você. Ninguém tem que ficar falando. O que importa é o que Deus pensa de você. E Ele pensa que você é filha amada. Eu gosto aqui, nesse exemplo de medo, de citar o exemplo de Davi. Davi, ele era um homem, ele foi o maior rei de Israel. Só que Davi, ele cometeu 4 grandes erros. Gigantes erros na vida dele. O primeiro, ele foi um assassino. O segundo, ele fez um censo da nação de Israel, que num dia só matou mais de 70 mil pessoas. O terceiro, gente, ele foi o pior, disparado, o pior pai da Bíblia. Terceiro não, né? Quarto. Não, aí tem o adultério. Gente, por que Davi foi o pior pai da Bíblia? Ele teve mais de 20 filhos, e todos se rebelaram contra ele. Todos. Davi teve esses 4 grandes erros. Só que Davi, ele era um cara tão temente a Deus, que quando ele acertava, os acertos dele superavam os erros. Para mim, qual que é o exemplo mais lindo do que Davi fez, que superou todos os erros dele? Davi diante de Golias. Gente, Golias estava há 40 dias na frente do exército de Israel e 2 vezes por dia Golias desafiava o exército. E o que o exército fazia? Nada. Gente, o exército não fazia nada. Quem que era para assumir a identidade de soldado e ir lá enfrentar Golias? O exército. O que teve que acontecer? Um toquinho de gente que não precisava assumir a identidade de soldado e ir lá enfrentar Golias. Enquanto você está aí se comparando, enquanto você está aí com medo, enquanto você está aí pensando que você não consegue, Deus está tendo que mandar pessoas no seu lugar. Sendo que você tem algo especial para aquilo. Os soldados não assumiram a identidade de soldado. E Davi foi o único corajoso que foi lá e falou assim: eu não vou aceitar você falar do meu Deus.
não aceitou, foi lá e enfrentou ele. E o interessante é que antes de Davi ir lá enfrentar, Saul virou para Davi e falou assim: ô Davi, vem aqui. Deixa eu vestir em você aqui uma armadura que eu acho que vai ser bom para você enfrentar Golias. Aí Davi falou: não precisa, muito pesado, não quero. Saul queria colocar uma identidade em cima de Davi que não era dele. E ele falou: olha, não precisa disso. Eu tenho o Senhor dos exércitos. Você não precisa de mais nada. Você tem o Senhor dos exércitos. Então agora eu vou te falar 3 coisas que você vai fazer no lugar dessas 3 coisas ruins, ok? Primeira coisa, se a gente falou que a primeira coisa é falar eu não consigo, eu não posso, o que é que você vai fazer no lugar? Filipenses 4,13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A partir de hoje, quando você começar a pensar assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer isso, tudo dá errado comigo. Grave isso, Filipenses 4,13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A gente tem que entender que Deus não fez a gente errado. Deus não fez você errado. Ai Deus, eu sou tão pequenininha, eu não sei falar, não sei. Gente, eu também não. Só que quando eu subo aqui, não sou eu. Não é você, igual eu te falei. Você não pode desistir do destino de Deus para você. Deus não tem prazer em quem desiste. Pelo contrário, Ele tem uma grande recompensa para quem continua. Ele está na arquibancada, querendo ver você fazer gol. Vai, filha, faz gol, faz gol. Você precisa entender que maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. A segunda coisa que você vai fazer no lugar da comparação, você vai entender aquilo que você carrega. Você vai abrir mão dessa comparação que você vive hoje. Nós mulheres temos esse sério problema que os homens não têm, gente. Vamos parar com isso. Cada uma tem algo único e especial dentro de si. Você tem um chamado e o outro tem um. O que acontece? Um completa o outro. O outro não é melhor que você, nem vice-versa. Nós completamos uma a outra. Olha que lindo. Imagina se no reino de Deus todo mundo fosse pé. Qual seria o sentido? Se todo mundo fosse mão, qual seria o sentido? Nós somos pessoas diferentes, com qualidades diferentes, seguindo um único propósito: servir Jesus. Seja livre da comparação. E no lugar do medo, a terceira coisa. Primeiro, para a gente substituir o medo por coragem, a gente tem que entender que medo não vem de Deus. Porque a gente sabe que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que entender que seus sentimentos são enganosos. Que o medo é enganoso. Que o medo, em alguma área da sua vida, é porque você ainda não entregou aquela área. Eu não estou falando aqui que você não pode ter medo. Todo mundo tem medo, gente. Todo mundo tem medo. E se fala que não, é mentira. Só que acontece que o medo que te para chama covardia. E o medo que você vence chama coragem. O medo você vai ter, mas ele não pode te parar. O medo de viver o seu chamado não pode te parar. O medo que vão pensar de você não pode te parar. Eu sempre tive muito medo de muita coisa na minha vida. Agora que eu estou ficando livre dos meus medos. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais tinha medo era de viver o meu chamado. E isso me privou de muita coisa que Deus queria fazer na minha vida. Durante muitos anos. Então você precisa deixar aqui hoje o seu medo, porque o medo impede Deus de fazer coisas na sua vida. O medo te impede de viver o seu chamado. Por que você
você tem medo do seu chamado? Gente, por que a gente tem medo do nosso chamado? Deus já fez tanta coisa pela gente, tanta coisa impossível. Por que a gente tem medo de seguir aquilo que Ele deu pra gente? Sendo que Ele prometeu que estaria com a gente até o fim da nossa vida. Seja livre do medo. Não aceite o medo para você. Deixe aqui hoje no altar do Senhor, amém? Você precisa entregar todas as áreas da sua vida. Então, o que a gente falou? As 3 coisas que te impedem de viver é a sua verdadeira identidade empoderada em Deus aquilo que você pensa e fala de você, a comparação e a terceira coisa, que é o medo. Então, o que a gente tem que fazer no lugar? Em primeiro lugar, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Segunda coisa, no lugar da comparação, entenda aquilo que você carrega. E no lugar do medo, a coragem naquele que já fez tanta coisa por você. E agora você precisa ter coragem de viver para Ele. Ele morreu por você, então tenha coragem de viver para Ele. E uma última coisa que eu quero te falar dentro desses 3 pontos. Você precisa se apegar à Bíblia. Gente, não tem jeito de vencer nem o medo, nem a comparação, nem aquilo que você pensa e fala de você mesma, sem a palavra de Deus. Porque no lugar daquilo que Satanás fala na sua mente, você precisa ter uma resposta. Mente vazia é o quê? Então você precisa encher a sua mente. Para cada área que você tem dificuldade, pega um versículo e decora. E na hora que vier aquilo na sua cabeça, você fala: Satanás, arreda-te, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa encher a sua cabeça e a sua boca com a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre a sua família, sobre o seu casamento, seu namoro. Porque, gente, é infalível. É infalível. Você se torna aquilo que você fala e pensa por você. Você é a virtude que você abraça. Hoje você se tornou aquilo que você pensa e falava sobre você no passado. Então você pode hoje mudar o seu futuro, mudando aquilo que você pensa e fala sobre você. Eu falei para vocês que eu me achava nada, que eu achava que eu não tinha dons. E Deus foi trabalhando muito isso na minha vida. Para quem já me segue, me conhece, eu desde criança tive um chamado muito forte para o Oriente Médio, especificamente para Israel. E eu desde criança era muito apaixonada com Israel. Sou, né? Muito apaixonada com Israel. Eu já quis servir exército, eu queria morrer para ir lá servir, eu não estava nem aí. Queria ir lá. E ao longo de muito tempo, Deus foi trabalhando. Eu era a pessoa menos improvável aqui dentro de estar aqui, falando. Só que eu entendi que é o Espírito Santo através de mim. Por favor, olha só, se você for sair daqui hoje e esquecer tudo que eu te falei até agora, ótimo. Mas se lembra de uma coisa que está lá em 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti. Talvez eu vim aqui para falar isso, só isso para você. Não despreze o dom que Deus colocou em você. Se você fala assim, Deus, mas não quero isso não é legal, eu não consigo, não vai dar certo. Sabe o que você está falando para Deus? Que Ele fez você errado e que se fosse você no lugar dele, você faria melhor. Você faria melhor que Deus? A gente faria melhor que Deus? Então tem alguma coisa errada. Entenda quem você é. Entenda a sua identidade empoderada, que só pode ser encontrada em Jesus. Nesse carnaval, a gente estava em Brasília. Eu até esqueci de colocar a foto, né? Coloca a foto aí da minha família. Isso aí é a minha família. E meu pai, minha mãe, eu, Davi.
E nesse carnaval a gente estava lá em Brasília. A gente ficou uns dias lá, que meu pai e minha mãe estavam ministrando lá. E uma última igreja que meu pai estava, aconteceu um negócio curioso. Eu falei, pai, posso contar isso lá? Vai servir muito no meu sermão. Aí ele falou, pode. Acontece que meu pai estava pregando, estava assim, ministrando num lugar. E aí ele estava falando sobre o passado e estava falando sobre Davi. Estava falando que Davi ele foi assassino, mas que Deus restaurou ele, então ele virou um homem segundo o coração de Deus e tudo. E aí no meio do sermão, meu pai vira e faz assim: ei, você Davi que está aqui, que matou gente, que fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E falou assim. Acabou o culto. Veio uma mãe com 4 filhos até ele e falou assim, a mãe falou assim, pastor, eu estou aqui com eram 3 filhos, eu estou aqui com meus 3 filhos, mas antes eram 4. Aí meu pai ficou assim, né? Ela falou assim, esse mais velho aqui, um dia de noite entrou no meu quarto, abriu o cofre, pegou a arma do pai dele e matou o mais novo. E aí, né? E acontece que aquele menino que tinha feito aquilo, ele não falava nada. Ele era bem na dele. Depois desse fato, ele ficou bem assim. A cara do seu filho, ele fica assim o dia inteiro. Só que aí a mãe veio, conversou com meu pai e tudo. E aí, na hora que eles estavam indo embora, o menino chegou no meu pai e falou assim, eu gostei, quero mais, meu nome é Davi. Não importa o que você fez. Não importa. Se hoje você decidir ter uma nova identidade, esquece o que passou. Davi era um assassino, gente. Isso ficou para trás, porque ele assumiu quem ele era para ser. A escolha aqui nessa noite não é minha, não é de Deus. Deus não pode escolher por você. A escolha é completamente sua. Você vai se tornar uma assassina da identidade que Deus colocou em você, para você ser. Ou você vai escolher ser uma geradora de vida. Não despreze o dom que há em você.